Olá, sou o Mário Vilas Boas e este é mais um vídeo do meu canal. No vídeo de hoje eu vou falar sobre a CPI Lava Toga, que está provocando uma certa divisão em relação aos apoiadores de Bolsonaro. Alguns apoiadores de Bolsonaro acham que ela é fundamental. Outros acham que por uma questão tática se deve deixar isso de lado e dar prioridade a outras ações. E eu acho que isso é uma questão importante, eu quero dar aqui a minha opinião. Um vídeo recente do professor Olavo de Carvalho fala digamos assim, da prioridade de se agir sobre a mídia e as universidades. Eu acho que ele está certo no diagnóstico, no sentido de que realmente é da maior importância agir nesses dois pontos, e acho sim, da mesma forma que ele, sabe, que é importante saber reagir e reagir de uma forma efetiva. Quando você é caluniado, quando alguma mentira difamatória é dita no meio de comunicação, não basta simplesmente xingar de volta. Isso aí é totalmente ineficaz. É preciso realmente tomar medidas de ordem judicial mesmo. E tem que começar a fazer isso, entre outras coisas, para se criar no país um senso de responsabilidade sobre aquilo que diz. Se você põe uma matéria na imprensa, no meio de divulgação qualquer, você tem responsabilidade sobre o que você está dizendo. E essa responsabilidade pode, inclusive, vir a ser uma responsabilidade criminal se você fizer uma afirmação mentirosa com o intuito de obter alguma vantagem, com o intuito de você atacar seu inimigo e coisas desse tipo. E isso tem que ir para as vias de fato, como disse o professor Olavo. Tem que acionar o judiciário, sim. Ah, mas não vai dar em nada. Talvez dê, talvez não dê. Tá? Você, quando entra numa luta, você nunca entra com certeza absoluta da vitória. Sobretudo no judiciário. Não tem como você ter certeza de que vai ganhar. Mas você tem que lutar pelo que é certo. Se você desistir antes de lutar, como disse o Sun Tzu, o seu inimigo teve a maior vitória que ele pode ter. Que é o quê? Fazer você desistir de lutar por aquilo que você acha que é o objetivo correto, aquilo que você acha que você tem direito. Então você não, pelo menos essa vitória você não pode dar para o seu inimigo. Que o seu inimigo te derrote no campo de batalha, mas não derrote o seu espírito no sentido de você desistir de lutar porque você se sente derrotado antes da luta. Então, nesse ponto, eu estou totalmente a favor da fala do professor Olavo e outros que adotaram essa tese. Agora, quando ele diz que é totalmente inútil a CPI da Lava Toga, aí nesse ponto eu tenho que discordar. Eu acho que não é inútil. E aí, nesse momento, eu vou usar a minha condição de advogado. Que, infelizmente, o Poder Judiciário do nosso país, ele usurpou uma função que não é dele. E ele colocou isso, criou uma narrativa que o povo brasileiro, de um modo geral, comprou. E que está mais do que na hora da gente simplesmente acabar com essa narrativa e retornar à normalidade democrática. Entendeu? A maioria dos juízes, e eu inclusive no meu curso de Direito, eu tive um professor de Direito que era juiz e disse isso com todas as letras. Tá? Que é o seguinte, num regime democrático, o poder judiciário é o mais alto dos poderes. Meus amigos, isso não é verdade. E nós temos que resgatar, porque o Poder Judiciário está vendendo essa narrativa e o povo está comprando. Meus amigos, isso não é verdade. No regime democrático, o mais alto dos poderes é o legislativo. Veja, eu não estou fazendo juízo de valor disso. Eu não estou dizendo, isso deveria ser assim ou não deveria ser assim. Eu estou dizendo que isto é assim. E você vê como que isso é assim, você diz assim, olha, quem destitui o presidente da República? É um ato do Senado. Mas tem que ter o presidente do STF.
presidente do STF participa, mas aquilo ali é um ato do Poder Legislativo, no caso do Senado. Quem destitui, estou falando muito isso agora, impeachment de ministro do Supremo. Quem é que destitui o ministro do Supremo? É o Senado também, quer dizer, o Poder Legislativo. Quem é que destitui membros do próprio Senado? Também é o Senado. Quando aconteceu aquele episódio lá do Supremo Tribunal Federal querer tirar o Renan Calheiros da presidência, eu até fiz um vídeo a esse respeito. Não, mas ele não tem. O Supremo Tribunal Federal, ele tem poder sobre a pessoa dos senadores. Então, se um senador cometer um crime, o Supremo Tribunal Federal pode julgar esse crime e, se considerar o senador culpado, pode colocá-lo na cadeia. Mas ele não tem poder sobre o cargo dele, ou seja, se ele for preso, ele vai continuar sendo senador dentro da cadeia. Como já aconteceu. Isso já aconteceu. O sujeito foi preso e continuou sendo senador dentro da cadeia. Continuou recebendo salário, continuou tudo, com todas as prerrogativas de um senador. Só quem pode retirar essas prerrogativas é o próprio Senado. Então, só por causa disso, qual é o poder maior? Entendeu? O poder maior é o Poder Legislativo. E esse é o momento do Poder Legislativo resgatar a sua prerrogativa. Se por um lado é verdade que o Legislativo não prende ninguém, quer dizer, ele não prende vírgula. Quer dizer, significa o seguinte: se uma CPI descobrir um crime, descobrir os autores desse crime, descobrir provas que ligam esse crime a esse autor, com todo o aparato necessário para realmente estabelecer que aquela pessoa foi culpada daquele crime, o Senado não tem autoridade para expedir, para condenar a pessoa pela prática desse crime e botar essa pessoa na cadeia. Não, ela tem que mandar isso para o Ministério Público mandar para o Judiciário. Sim, isto é verdade. Agora, o Senado Federal pode fazer uma coisa que muita gente não sabe. O Senado, Câmara, qualquer cidadão pode prender uma pessoa, outro cidadão em flagrante. O cara cometeu um crime, você prende o sujeito em flagrante. Aí você chega, um senador convoca um ministro. Senhor ministro, o senhor esteja tal dia, tal hora para prestar seu depoimento. O juiz não vai. Desobediência. Ah, não, mas tem uma ordem judicial. Gente, conflito de poderes sempre prevalece o legislativo. O legislativo sempre prevalece. Ah, mas tem ordem judicial. Não interessa. O senhor está preso em flagrante porque desobedeceu a ordem do Senado de comparecer para depor. Tá? O legislativo tem esse poder, mas ele se acovarda, ele não usa. E, além do mais, é necessário dizer também o seguinte, quer dizer, a CPI da Lava Toga não é simplesmente pegar, analisar uma sentença e dizer essa sentença está errada, prende esse juiz. Entendeu? O objetivo principal é ver o funcionamento dele, é verificar se, por exemplo, fazer uma verificação financeira nas contas dos juízes, para verificar se eles têm recursos de origem incompatível com seus ganhos lícitos. Uma CPI pode fazer isso. Aí, se descobrir que tem, também não pode botar o juiz na cadeia, mas pode levantar isso e usar isso como um embasamento a mais para um pedido de impeachment, ou um julgamento mesmo, um julgamento por crime comum. Tá? Tudo isso pode ser feito. Então, eu quero dizer o seguinte, e tem mais, tá? Quer dizer, outras pessoas que não juízes, funcionários do STF, podem ser chamados para depor, para tentar dar depoimento sobre o que acontece lá dentro. Por exemplo, já foi denunciado que está havendo venda de sentenças, tá? Que tem um protocolo lá em que as pessoas vendem decisões. Se isso for verdade, é uma coisa muito grave. É extremamente grave. Agora, quem é que faz essa venda de sentença? É o próprio ministro que fica lá. Ó, faça fila aqui para verificar que eu estou vendendo a sentença aí. Quem quer pagar? Não é o próprio juiz que faz isso. Não é o próprio ministro. Se isso acontece, veja você, eu vou botar um C porque eu não vi isso acontecer, então eu não posso dar o meu testemunho pessoal de que isso é verdade ou não. Estou dizendo que o ministro Barroso disse que isso acontece. Então isso tem que ser investigado para ver se o ministro Barroso está certo ou não em relação a isso. Vamos investigar. Se isso está sendo feito, com certeza tem funcionário do STF, outro que não ministro,
que está a cargo disso. Então vamos chamar essas pessoas que supostamente estariam fazendo isso e verificar, dar o depoimento dela para ver se é. Se for, e veja você, mas aí o ministro não vai deixar, use a prerrogativa do Senado. Eu, Senado, estou mandando. Eu sou o poder mais alto da República. Ninguém vai dizer que não. Se disser que não, preso por desobediência. E acabou-se. Quer dizer, o Senado tem esse poder. Agora, tem que ter coragem de fazer valer esse poder. Tá? Eu acho sim que a CPI da Lava Toga, e a CPI da Lava Toga é só um detalhe, porque eu acho que irregularidades no judiciário acontecem em todas as instâncias, inclusive em primeiro grau. Entendeu? Na hora que a gente expuser irregularidades que possam estar acontecendo na Corte Suprema, eu acredito que isso vai começar a se irradiar para baixo e começar a haver um sentimento em toda a classe do judiciário de que esse tipo de abuso tem que parar de acontecer. De todas as instâncias, desde o judiciário até indo para baixo, até lá as instâncias de primeiro grau, o juizado especial, tudo. Tem que funcionar e tem que funcionar para fazer cumprir a lei. E não é para você... Veja, o juiz não tem que chegar e questionar e dizer mas essa lei é injusta, eu não vou fazer isso. Não, é para cumprir a lei. Quem vai julgar se a lei é justa ou não é o Poder Legislativo. O judiciário tem que cumprir a lei como ela está. Bom, é isso que eu queria fazer. E como apoiador do Bolsonaro, como parte desse movimento que elegeu o Bolsonaro e está querendo passar o Brasil a limpo, eu quero dizer que eu acho sim que, embora eu faça acordo com o professor Olavo que outras medidas precisam ser tomadas, e talvez até mais importantes do que essa, mas essa é uma medida importante a ser tomada e acho que esse é um momento oportuno para se tomar essa medida. Então, Nando Moura, eu estou com você. A minha querida Paula Marisa, que fez um vídeo dizendo que ela apoiava, mas que mudou de ideia, e eu quero dizer, desculpe, Paula Marisa, eu sou seu seguidor, um grande fã seu, mas eu acho que você pisou na bola. Eu acho que não é a hora de mudar de ideia, não. Eu acho que é agora de bater pé firme nisso. E professor Olavo, tá? Professor Olavo, olha, eu concordo com você quando você diz que é fundamental agir na imprensa e nas universidades. Eu concordo com você, mas eu acho que isso não exclui a questão da CPI da Lava Toga, que também é importante, e acho sim que esse é um momento bastante propício para se levar isso adiante. Bom, esse foi o vídeo de hoje. Até o próximo.